Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais oportunidade de estudarmos juntos um pouquinho do Evangelho. Vamos aí aguardando o pessoal entrar. Muito bem. Oi, Rosana, boa noite. Silvia, boa noite. Muito bem. Vamos aí. Acenando. Boa noite, todo mundo. Vamos lá. Olá, Aê, deu certo. boa noite a todos. Olá. Boa noite, Edna, boa noite. Duda, Silvia, Tudo bem. Tizilda, oi. Estamos acenando. Assim que apareceu o acenar, a gente vai acenando. Boa noite, Boa Laura. noite. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Mari. Aguinha do lado. Já vamos bebendo. Oi, Felipe, boa noite. Ah, Diego, o Felipe estava sugerindo para a gente fazer uma live depois sobre a Umbanda. Aí eu pedi para ele nos sugerir um tema, né, Felipe? Show de bola. Para a gente preparar, né? Alguma coisa bacana, para a gente bater um papo Sim, aqui. bem. E quem tiver alguma sugestão, dúvida, né? Pode mandar pra gente no direct do Manda. Insta, que a gente vai conversando, vai respondendo, o que a gente souber, o que a gente não souber, a gente vai pesquisar, né? Indicar alguma outra obra, né? Para estudar, para ler, e a gente vai trocando aí essas informações, né? Perfeito. A Mari gostou da ideia do Felipe, ó. Pode sugerir, Mari, algum tema, alguma coisa. Então vamos começar, né? Vamos Hoje lá. nós vamos continuar no capítulo 14. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem quiser pegar o evangelho. Ó. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, a sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disso, eis disse: Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 30 a 35. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro.
De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele? Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta. A seus olhos era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo dentre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muito bem. Muito boa noite para quem a gente ainda não falou boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Essa é aquela cena interessante, né? Já pensou? Imagina aí. Imagina. Né? Pô, ele estava pregando, já tinha um certo prestígio, porque já tinha muita gente seguindo ele. Ele passava, chamava atenção. O Nazareno vem aí. O Nazareno tá por aí. Vamos lá ouvir. Tinha feito aí um punhado de coisas. Então ele chega numa casa e está lotadaça a casa, vazando gente pelo ladrão. Não conseguia nem comer, né? Não conseguia nem se alimentar na casa. E ele mesmo não tinha nada, né? Ele nada. Tem onde cair morto, né? Tinha um pedaço de terra onde cair morto. Jesus. A missão dele não era essa, né? A missão dele era realmente levar para o maior número de pessoas, né? E caminhar e levar essa mensagem inovadora na época e renovadora, né? Que todo mundo abandonasse o homem velho aí e se renovasse. Então estava lá na casa e lotada, e o pessoal, né, os familiares ficaram sabendo que eles estavam ali, que é Maria e os irmãos de Jesus, chegaram lá e, não, mas chama ele aí e tal, que não sei o quê, com medo, né, de que ele fosse preso, alguma coisa assim, porque sabia que ele estava pregando e sabia que um monte de gente no encalço dele, né, seguindo a sombra dele ali. E então houve essa cena, uma cena, né, normal, aparentemente normal, e, mais uma vez, quando abre a boca, qualquer tipo de situação tem que prestar atenção máxima, e máxima mesmo, porque ali vai vir alguma coisa proveitosa. Foi o que aconteceu. Uma situação boba,
tola, o pessoal está te procurando. Simplesmente falar isso para ele, ó, estão aí na porta aí, te procurando. Ah, é? E vem, né? Aí vem essa pergunta, que deixou todo mundo, a princípio, doido. Ou pelo menos achou que ele... Não, achou não. Aí eles tiveram certeza que ele era meio doido. Né? O sujeito chega, vira, pera, mas... Ah, é? Estão me procurando aí, minha mãe? É, mas quem que é minha mãe, então? E quem que são meus irmãos? Certeza que um monte de gente lá pensou, pronto, agora pronto. Agora pirou de verdade. Agora entornou, Já pai. achava ele meio doidinho. Antes, agora, tem certeza que ele é doido mesmo de pedra. Né? Não sabe quem que é mãe e o irmão dele, os irmãos. Né? Pô, aí ele veio e explicou, ele falou, calma. Sem falar calma, ele falou, calma. Respira, respira, não é bem isso. Todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, é minha mãe, é minha família. É isso. Mesmo assim, né? Ainda tinha gente que não... Tava lá os haters. Existe hater hoje, existe hater na época também. Já existia hater, mas não chamava hater. Chamava opositora mesmo. Hoje é hater. E com certeza ouviram isso aí e falaram, não, esse cara é louco. Ele falou, ele fica fazendo uma coisa, agora ele fala uma coisa, agora ele fala outra. Esse cara não sabe o que está falando. Mas quem se dispôs a ouvir até o final da lição pôde, pelo menos, tomar contato com a conclusão que ele queria chegar. Né? Não necessariamente tomar consciência de tudo que cabe nesse ensinamento, mas, pelo menos, tomar contato com a conclusão dessa parte filosófica. Né? É filosofia pura isso. Né? Qual é a finalidade? De onde viemos? De onde viemos não é bem o termo, mas o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, etc. Bem isso. Né? A mensagem, toda ela, de Jesus é assentada nisso. É o amor. Né? O amor. A mensagem do amor e da caridade. E da fé. Ele fala do Pai. De novo. Fé, de novo. E quando perguntaram para ele lá, naquela vez, quais são os maiores mandamentos? Então, não tem contradição, na verdade. É uma interpretação que pode ter sido equivocada. Interpretação do fato. O fato mesmo não tem contradição. E aí quando perguntaram para ele lá, não, tudo bem, mas quais são aí, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? Né? Ele falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, né? Esse é o primeiro mandamento. E ao próximo, como a ti mesmo, semelhante ao primeiro. Né? Esses são os dois principais. Pronto. O resto decorre daí. Basicamente isso, decorre daí. Mais uma vez ele chega e fala. Né? Se a gente for observar, né, hoje é muito difícil, né, das pessoas às vezes aceitarem alguém diferente, né? Ele era todo diferente, né? Ele era todo diferentão. Para a época, né? Ele só falava coisa que ninguém entendia, que tinha que raciocinar, refletir muito. Ele tinha um magnetismo, uma força, uma energia que todos sentiam, né? Então era uma coisa assim que era hipnótico, mas era um hipnótico que ninguém sabia onde ia chegar, né? Ficava aquela coisa assim, mas quem é ele, né? Mas as pessoas queriam ficar perto, queriam tocar, mas sabia que ele era totalmente diferente, né? Se hoje existe tanta polêmica quando a gente vê alguém, às vezes até só com uma roupa diferente, ou um cabelo de uma cor diferente, imagina ele falando tudo que ele falava naquela época, né? Pois é. A polêmica que surgiu, né? E principalmente dessa cena, eu acho que como diz aqui, que eles pegaram essa fala dele, né? Os inimigos pegaram essa fala para ter, como é que é? Para usar disso como uma arma, né? Fala aqui. Porque eles tinham certeza que ele estava contradizendo o que ele tinha falado até ali, né? Eles tinham essa certeza. Então, e criar esse clima de desconfiança e de pôr à prova, né? Se naquela época a gente hoje ainda não consegue não fazer isso, né? A gente observa a nossa sociedade com tantas polêmicas e pôr na prova quem é a pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, imagina.
naquela época era muito burburinho também, né? Era mais do que hoje. Hoje a gente esparrama pela internet, né? Chega até mais rápido a informação, mas naquela época as pessoas viajavam, né? Entre cidadelas, entre vilarejos, né? Falando sobre as coisas. Por isso que ele também, da mesma forma, juntava as multidões, porque eram avisados, né? As pessoas iam caminhando e avisando, tá chegando, ele veio, ele tá vindo, né? Sim, sim. E aí, pois é. Então, teve esse lance, né, dos mandamentos que ele falou, os maiores, e isso aqui, essa lição, se encaixa perfeitamente no que ele havia, por exemplo, falado nessa ocasião. Né? Quais os maiores mandamentos? É aquele que faz a vontade do meu pai, que faz a vontade do meu pai. Esse é meu irmão. Então, o termo religião, significa religar, né? Religar. É quando a gente tenta religar com o pai. É isso. Isso vem do religare, né? Daquele termo. Da palavra latina, religare. Só que não tem como religar direto. Diretamente, não tem como. Não existe esse canal direto. Não religa direto. Por isso, o segundo mandamento. Né? A gente tem que amar o pai? Tem que amar o pai. Óbvio. Né? É o que comanda tudo. É a nossa fé. E ao próximo como a ti mesmo. Porque dentro de cada um tem uma centelha divina. Então, quando a gente ama ao próximo, é o próprio pai, né, que ama. Ele disse essa frase, né? Não consegue amar o teu irmão que vê, vai amar o pai que não vê? Né? Falou isso. Jesus falou isso. Pô, mas você quer ser o grande aí, então, o fera do negócio? Tudo bem, então, né, você não consegue nem esse sermão aí que você está olhando, encosta nele, dá a mão, cumprimenta, agora é cotovelo, né, na pandemia. Mas esse, você não quer amar ele, quer amar Deus direto? Pular a etapa? Né? Então, é um exercício, é um treino mesmo. A gente vive falando que é exercício, e é exercício mesmo. Não adianta achar ruim com a gente, porque vai continuar sendo exercício. Repete isso. A diferença é que outra pessoa vai falar que é exercício, ou às vezes escolher outra palavra. Vai falar treino. Mas vai ser exercício da mesma maneira. Acenando aí para todo mundo que tá entrando, hein? Boa noite, pessoal. Oi, Emanuel. Então, é sempre. Ó, peraí, temos aqui que ficar sem aceno. Saudade! Ponte Aérea Uberaba, São Paulo, aqui, ó. Samba. Motorzinho do país. Vamos lá. Pronto. Então, não tem como, né? A gente religar direto a Deus sem religar ao próximo, a nós. E Deus espera mesmo e criou a gente para isso mesmo. Simples, ignorantes, mas perfectíveis. Para a gente treinar, e treinando, e exercitando, né? E poder se conectar de fato. É aprimorar, né? Simples, ignorantes. Tá, no início, né? Tem só instintos, mais corrompido tem sensações, mais evoluído tem sentimentos. E o amor é o refino dos sentimentos. A gente leu isso na lição. O amor é o refinamento desses sentimentos. É o amor. Resumo tudo. É como se fosse um grande guarda-chuva, né? Junta tudo ali. E aí, quando a gente fala de amor aqui nessa lição, o desapego, né? Entra forte aqui também. Isso. Entra muito forte, porque se a gente ama, e o amor, ele não cabe com apego, porque quem tem o apego é o egoísmo, né? É o orgulho, né? É a vaidade. Então, se eu amo, eu não posso ter esse apego, né? Eu deixo livre, né? Tem até aquela frase bonita que a gente repete até a gente ver se consegue. Se eu amo, né? Eu deixo livre. Se voltar é porque eu as tive, né? As pessoas. Eu deixo as pessoas livres, se voltarem é porque eu sempre as tive, se não voltarem eu nunca as tive de verdade, né? A gente fala assim. Mas é o sentimento, assim, que a gente às vezes não dá conta de controlar, né? A gente quer as pessoas junto, perto, grudada, e assim, quando a gente tem que se despedir,
ou do plano físico, né? A gente fala, né? Hoje, como a gente está vivendo esse momento com muitos desencarnes, né? É difícil, né? É difícil a gente se despedir, conseguir se despedir. Mas quem são meus irmãos e quem é minha mãe, né? São todos. Então, assim, desapegar, né? Aprender que esse amor, ele precisa ter essa flexibilidade, né? E amparar a todos. É um sentimento de posse, isso mesmo, Felipe. Sim, sim, sim. Se Não tem voltarem é aquela porque visão as coletiva. conquistei. É. Então, como é que a gente costuma agir, né? Quando funciona como família? O meu primeiro, né? Depois o resto. É a minha família aqui, eu cuido daqui. E, né, quando sobrar tempo, eu olho aí para os outros. Mais ou É, menos assim, né? Depois eu arrumo um tempo aí e tal. Não sei o quê. Lógico, nem todo mundo pensa assim, mas tem muita gente que pensa. Isso é um instinto de conservação, não é de todo ruim, o instinto não é de todo ruim, é o ponto de partida para alguma coisa, que é sentimento, é e um depois para vínculo, refinar o né? sentimento. A gente faz essa trajetória, né? Seguindo aquela ideia mesmo da mensagem. Então, a gente ainda está fazendo essa trajetória, né? Para chegar no amor. No amor. A gente pensar só na família como aquele grupo pequeno, aquele grupinho pequeno, é uma visão material. Material. É uma visão material. E muito Ah, mas limitada, então né? é ruim? Não, não é ruim. Eu tenho que cuidar mesmo, né? Da É. família aí, mais próximos. Tem que cuidar mesmo. Mas não é a visão definitiva. Aí que está o detalhe. Não é essa a visão definitiva da coisa, essa é a visão limitada, curta da coisa. Sob a perspectiva espiritual, sob o ponto de vista da imortalidade da alma, essa barreira não existe. Eu não fui criado, por exemplo, com essa família, né, que eu tô. Samantha, minha irmã, ela não era minha irmã na vida passada. Pode ter sido minha É. mãe, pode ter sido uma desconhecida, dificilmente. Uma Mas amiga, enfim, pode ter amiga, sido uma um monte de vizinha, coisa. uma Uma prima. vizinha, sei lá. Então, É. a Nete Guimarães estava assistindo uma palestra, aí ela fala assim, que ela pergunta assim, pô, mas, pergunta para uma mulher, né, que era casada, pergunta, quem que você ama mais, seu marido ou seu filho? A pergunta, a resposta, melhor dizendo, foi na lata, não, meu filho. Meu filho, é mesmo? Tá. E se o seu marido for o seu filho na próxima vida? Olha só que coisa, né? É visão espiritual da coisa, ela é diferente. Ela não tem essa barreira que a gente cria, né? Por isso que quando Jesus vai falar, ele fala que faz a vontade do Pai. Né? Esse é meu irmão. Está falando da família espiritual, da família da humanidade, que não tem De essa de coração, né? raça, não tem raça isso, raça aquilo, a raça negra, a raça branca, a raça amarela, a raça isso. Não existe isso na visão espiritual, não existe isso, né? De raça. Raça é humanidade, é uma só. Assim como não há pobreza, não há riqueza, não há nada que separe, nada, né? Não há barreiras, nenhum tipo de barreira, né? Então, essas divisões são típicas de atraso. Esse tipo de divisão é típico do atraso, é característica do atraso mesmo, dividir em Você quer raça. ver, você quer ver outra divisão que é atraso? Religião. Ah, Religião, só essa religião que nós estamos aqui agora falando é que é a única que presta. evolui. É que é a única que presta, é a melhor. Será? Né? Pois é, ele Eu falou acho. aí, né? Não. Pode falar. Eu acho que às vezes a gente rotula e coloca nas caixinhas e quer organizar tudo em caixinha e separar, né? Melhores, piores, a gente quer determinar o que é melhor e o que é pior, né? E não é esse o ensinamento, né? O ensinamento é o todo, né? Somos todos irmãos. Se somos todos irmãos,
Deus não seria um pai justo se deixasse só as melhores coisas dentro do espiritismo, ou dentro da Umbanda, ou dentro do evangélico, ou dentro do católico. Não, né? Ele esparramou o seu ensinamento. Aí o que a gente consegue absorver, o que a gente consegue colocar em prática aí é outros 500, né? E a gente tem essa mania de querer ser bairrista, né? Não, mas aqui é porque o meu é melhor. Não é? Pois é, e ele não falou nada disso aí. Né? Porque isso não é Não. amar o próximo. Ele não falou, ele falou quem faz a vontade de Deus. Né? É. Somos irmãos. Aí, lembro aqui, a Mari vai curtir agora. Se você estiver acordada ainda, Mari, e se você curtir, escreve aí, curtir. No campo adequado. A música do Nath Roots chama Serei Luz. Foi aquela música que eu coloquei recentemente no Stories, quando a gente colocou camiseta. Né? Depois tem que trazer as camisetas para fazer o merchan aqui. Se chama Serei Luz. A letra é maravilhosa. A letra Olha lá, a Mari tá acordada. Declamando lá. A Mari curtiu. Declamando a letra aqui, a melhor música. É top mesmo. Nath Roots, para lembrar, Serei Luz. Né? Ela fala, começa assim, aonde quer que eu vá, serei luz. Né? E qualquer caminho que passar, vão saber. Né? Quero ser luz, caminhar na luz, seguir os passos e ensinamentos de Jesus. Começa assim a música. Mas a parte que eu queria chegar, a letra inteira é linda. A parte que eu queria chegar é: seja amém, seja axé ou shalom, não importa sua cor, credo, gênero, religião, somos irmãos. Sim, essa música existe. Para quem não conhece, né, essa música, não teve oportunidade, sim, ela existe, ela é boa, vale a pena ouvir. Nath Roots, Serei Luz. Seja amém, seja axé ou shalom, não importa sua cor, credo, gênero, religião, somos irmãos. É o resumo da essência cristã. Resumo. Porque não há barreiras no cristianismo. Não há barreiras no cristianismo. Não. Ah, mas então o cristianismo é o melhor? Eu estou falando isso? Não, estou falando que não há barreira. Né? E que os valores que foram trazidos pelo Cristo, esses são universais. E não são de barreira. Né? A barreira é criada depois. Ele não dividiu nada, né? Nunca dividiu nada. Então, essa barreira é nossa, né? A gente que faz aqui, o cercadinho, né? Ah, não gostei. Até porque teve alguns desvios aí na história, ser humano é assim mesmo, vai tropeçando. Porque é uma barreira interna, né? É uma barreira, é uma dificuldade tão grande, mas tão grande da gente amar, da gente amar a gente, em primeiro lugar, para depois a gente conseguir amar o outro que eu estou enxergando. É tão difícil fazer isso porque a maioria das pessoas nem olham para si mesmas, que dirá para o outro. O outro, se ele não tiver o cabelo liso e os olhos castanhos, não chega, não, ele já não serve. Né? As pessoas criam tantos estereótipos, tantos detalhes que divide, né? Ah, não. Os mais bonitos têm olho azul. Quem disse? Os mais bonitos têm... Sabe, é tanto, né, detalhe que a gente vai classificando e julgando e distanciando, né? Distanciando primeiro de nós mesmos, porque a construção desse amor, ele precisa começar em nós, né? A gente não consegue transbordar se não tiver dentro. A gente só dá o que tem. Se eu não tenho como... Se eu não sou uma pessoa paciente, eu não vou... ter paciência com ninguém, né? E assim, qualquer outra assim, característica, né? Se eu não sou criativo, como é que eu vou virar do dia para a noite só porque você quer? Você fala assim, Sam, preciso de ajuda aqui, me ajuda a criar um negócio. Se eu não for criativa, eu não vou conseguir te ajudar nessa, né? Pode ser que em outro momento eu consiga, mas nessa pode ser que não seja a minha praia. E aí, assim, e sem julgamento disso também, porque se eu tenho uma característica de ter mais paciência ou de ser mais criativo, que bacana. Você tem outras, né, de outras características que às vezes eu não tenho. Que massa! Cada um é único, né?
E assim, isso que é fantástico. Se a gente pudesse olhar para o outro e ver ele único e amar com todas as características que ele tem, nossa, a gente já tinha caminhado muito enquanto humanidade, né? A gente já tinha distribuído mais os nossos recursos, as nossas riquezas, não ficaríamos tão querendo dominar, além de conhecimento, as coisas materiais, né? Só para mim, igual você disse, só para minha família. A gente não pensaria assim. A gente ia pensar em família planetária, né? A irmã Rosália, naquela mensagem, né? Estou voltando aqui um pouquinho. Uhum. Ela fala que amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Isso aí resume toda a religião e toda a moral, e se fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Só isso. Ponto. Vou concluir aqui essa fala. Mas aqui, depois o Kardec fez umas referências históricas, né? Falando lá que nem os próprios irmãos deles ligavam muito porque ele falava, né? Aquela frase, santo de casa não faz milagre, se aplica aqui perfeitamente, como uma luva, né? Entra aqui. Santo de casa não faz milagre. Nenhum dos irmãos dele virou discípulo. Ou viraram. Nenhum dos irmãos virou discípulo de Jesus. E Maria, claro, né? Imagina, a missão, tudo bem, ela também não era qualquer uma, mas não. Como espírito, né? Tô falando. Uhum. Mas para ter noção de um Cristo, né? Tá, teve contato com anjo, mas não importa. Quando você está passando pela experiência, é diferente. Uma coisa é imaginar, outra coisa é passar pela experiência, né? Eu ouvi falar que alguém passou por uma situação difícil, é uma coisa, eu senti na pele, é outra, muito diferente. É outra. Então, por isso que ele fala que ela provavelmente não tinha noção da magnitude, né, da coisa que estava acontecendo ali. Claro que não, estava no olho do furacão. Uhum. Tá no olho do furacão, não consegue entender completamente o que está acontecendo. Né? O que ela queria muitas vezes era proteger ele do mundo, né? Claro. Como mãe. Mãe. É isso. A função básica de mãe. A gente quer pôr o menino na bolha e ninguém encosta. Sai daqui. Nossa! Pronto. É isso que a gente faz. Ela não deu testemunho dele, como fez João Batista. Batista, né? Primo, né? De Jesus. Esse sim, esse deu testemunho, né? Ele falou, eu não sou digno nem de desatar sandálias. Ele usou essas palavras para se referir a Jesus, né? Vocês estão vindo atrás de mim? Eu não sou ninguém. Tipo assim, ele fala isso. Não com essas palavras, não vou me recordar exatamente. Ele fala, eu não sou ninguém. Quem veio para ser o Messias mesmo, fera, que vai mudar tudo, não sou eu. Ele está aí, vocês nem perceberam quem é, e eu não sou digno nem de amarrar a sandalinha dele. Tá? O Batista dando testemunho. Né? E João Batista é aquele, né? O Batista porque batizava, né? No Jordão, no Rio Jordão, né? Fazia aquele ritual diferente, né? De mergulhar o pessoal. Até hoje o pessoal faz isso. Né? Especialmente evangélicos, né? Eles fazem mesmo, mergulha o sujeito lá no Jordão, quem tem condição vai lá. Vai no Rio fazer isso. O batismo lá no Rio. Mas não importa, né? Mais uma vez, é isso aí que vai tornar o sujeito cristão, seguidor, etc. Né? Cultos exteriores? Foi isso que Jesus falou? Ou não? Parece que ele disse que quem faz a vontade é que é irmão, é considerado irmão, mãe, etc. Então é isso. É mais ação, né? É mais ação, de novo. Do que fala, né? Induzindo aí. Ação. Por isso que a gente repete aqui. Por isso que a gente repete aqui para todo mundo que a gente está aqui lendo e estudando e tentando aprender, gente. Porque só porque a gente está falando, a gente não sabe mais, não. E nem sempre a gente, né? Nem sempre a gente vai fazer melhor. Aliás, assim, pode ter chance de a gente fazer bem pior. A gente está aqui tomando remédio. Não é? Tomando remédio, tentando entender esses ensinamentos para
fazer um pouquinho melhor, quem sabe, na próxima oportunidade. Na hora que alguém apertar a gente num canto, a gente falar, oi, eu li a lição, falei com todo mundo, deixa eu ver se eu lembro como é que eu tenho que agir. Isso. Para isso mesmo que serve a instrução, né? Porque a formação intelectual precede a moral. Está na literatura toda, inclusive no Livro dos Espíritos, né? O primeiro livro da codificação. Está lá. O Emmanuel falou, são duas asas. Para poder voar tem que ter as duas, né? Voar, decolar, bonitamente. Né? Tem a asa lá da evolução intelectual e a evolução moral. E aí bate assim para poder voar. Começa com o intelecto. Então é isso, é estudar mesmo. Né? Na hora que a gente for experienciar, ou testar, ou ser testado, pelo menos ter alguma coisa lá. Opa, né? Eu estudei isso aí, alguma coisa. Opa, isso me faz lembrar alguma coisa que a gente estudou, né? Em algum momento da vida. E é isso mesmo. Começa ali. Para a gente poder tomar um rumo, né? Tomar tenência, como diz o povo antigo, né? Toma tenência na vida, meu filho. E a gente começa lendo, estudando, entendendo, para depois experienciar e significar aquilo de verdade. Né? A experiência é o complemento, né? E é a outra parte do conhecimento. Conhecimento pleno, só a teoria, não alcança. O intelectual de escola, top das galáxias aí, se não experienciar, teórico puro. Né? E, mais uma vez, né? É irmão, é considerado irmão ou mãe quem faz a vontade do pai. Não é quem estudou a vida inteira e sabe, traz para frente tudo decorado. Não fez nada? Então, Porque você ainda vai ser decorar... pior. Porque se você sabe tudo e não faz nada, meu amigo. Aí, Então, a cobrança vem. Más notícias. Bad news. Más notícias para você. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente puder. Né? Sem ficar também com pretensões aí de abraçar o planeta todo e tal. Muitas vezes não é para isso que a gente fez, simplesmente. Né? Vamos lá? Já dizia meu pai Benedito, te tiram tudo menos os estudos. Estudar é muito importante, tá certinho, Felipe? É isso mesmo. Investimento. E Investimento em si mesmo. E se não fizer isso, com certeza vai ser a pedreira de São João Batista. Vai ser a pedreira de Xangô. Muito provavelmente. Tudo bem. Mais alguma coisa? Eu acho que... Não, eu acho que é isso. Então, para resumir, não tem contradição nenhuma. Ele havia falado, honra teu pai e tua mãe. E aqui ele simplesmente aproveitou mais um episódio cotidiano, corriqueiro, como sempre fez. Todos não, né? Várias passagens são nesse mesmo sentido. Então, basicamente, não perder tempo. Então, vou abrir a boca, já que eu vou abrir a boca, eu vou ensinar. Tipo assim, tudo que é oportunidade vai servir de ensinamento. Ele já sabia que a vida dele era curta aqui na Terra, né? Ele precisava aproveitar cada instante. Ensinou e deu testemunho. Pronto. Muito bem. É isso mesmo. Tá. A gente começou a falar da questão de fechar em grupos, né? E é basicamente rompimento disso, só para frisar de novo e concluir. Rompimento disso, né? E fechar em grupos. A gente leu na semana passada, que foi uma das perguntas, né? Que falou aquele espírito de seita e de partido deve ser abolido. É isso que ele falou. Quem deu essa comunicação foi São Luís. É um santo, né? Católico ajudando na codificação do espiritismo. Quer dizer, cadê a barreira? Mais uma vez. Ele está fazendo a vontade do pai. Não interessa. Vai dar comunicação só para católico? Não. Comunicação para espírito. Está aí na codificação. A mensagem dele. Falando para a gente parar com isso. Acabar com esse espírito de seita e não sei o que lá. E aí vem exatamente nesse mesmo sentido da lição. Parentesco é espiritual.
A gente está aqui agora. Na próxima vida, pode ser irmão de outra pessoa que está aqui na live agora, pai, mãe, filho de outra pessoa que está aqui na live agora. Ou um grande amor, não sabemos. Grande amor, não vai saber nunca. Fechamos. Eu vou dar um exemplo só para finalizar, então, que nesse último domingo, né, a gente está abrindo a Casa Fraterna toda quarta e domingo para o passe aberto ao público, né? E quem estava trabalhando comigo no domingo era a minha preta velha, né? Minha não, a preta velha. Então, ela que estava atendendo e dando passe, chegou uma moça, né? Uma mulher, na verdade, não é uma moça, é uma mulher. E perguntou, aqui é Kardec e Umbanda? Aí a vovó parou para... você lembrou, Mari, que eu contei pro pessoal no estudo no domingo. Aí a vovó parou e falou, olha, minha filha, aqui são todos na mesma banda. E aí ela falou, quem separa é aqui na Terra, né? Aqui do lado da vovó, e aí ela apontou. Desse meu lado de cá, tem um amigo meu que trabalha junto comigo. E ele é bispo, tá, minha filha? E do lado de cá tem um moço que fala muito bem, ele fala para as multidões o que a vovó não consegue falar. Ele é pastor. E eles trabalham aqui com a vovó. E assim, né? Eu fiquei até assim, na hora, né? Eu fiquei bem surpresa e espantada, porque ela nunca tinha falado sobre nada disso, assim, tão, né, abertamente, mas aí ela veio. E aí ela falou. E falou assim, então, minha filha, o maior ensinamento que a Umbanda traz é que é todos na mesma banda, viu? Fica tranquila, os mentores também estão aqui. E aí, assim, a mulher ficou, ela estava tranquila, ela só achou curioso, né? Porque tinha cada um, era um mentor diferente, né? Que estava dando passe no domingo, e ela achou curioso e foi perguntar, assim, normal, eu achei tão bonitinha a resposta. Interessante pensar que a nossa próxima encarnação podemos reencarnar lá na Índia. E aí? Onde fica o preconceito religioso, né? Pois é. Vai. E sabemos Churrasco também... zero, acabou o churrasco. Zero. A vaca é sagrada. Transmigração de almas, metempsicose, acabou. Assim como a gente sabe, né? Que é uma das leis que a gente tem que viver as experiências como ricos, como pobres, como homem, como mulher, né? Para o espírito não tem nem o sexo. Então, assim, todas essas experiências, por que eu vou julgar o outro se amanhã eu posso estar lá, né? Vivendo aquela circunstância, aquela cultura, aquele modo de agir, de pensar. Então é isso. O que vale é o coração, a vovó falou. A única coisa que divide é o coração. Ela complementou falando isso. A única coisa que divide é o coração, porque somos todos da banda do Cristo. O que quer o mal é que não faz parte dessa banda. É isso. É isso aí. Show. Então, mais uma vez, né? Agradecemos a todos que estiveram conosco, estudando, participando, né, das lives. Sempre que quiserem, fiquem à vontade para poder mandar, né, mensagens aí para a gente poder ler, né, comentar. Às vezes vem alguma coisa que a gente nem imagina, às vezes coisa que a gente não sabe, né? Pinta aí e é bom, ajuda a enriquecer esse nosso estudo. Então, que possamos continuar nessa pegada, né? Próxima semana tem mais. Terça-feira estaremos aí, se Deus quiser, juntos. Fica o convite desde já. Terça-feira, mesmo horário, mesmo local. E é isso. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Fique com Deus. Também quero agradecer a presença de todos mais uma vez. E compartilhem com os amigos, né? Com as pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar dessas conversas aqui que a gente está tendo, né? As pessoas que às vezes estão precisando ouvir alguma coisa positiva, pensar de forma diferente. Compartilhem com eles, tá bom? Até terça-feira tem mais.
Fiquem com todos com Deus. Uma boa noite para todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.